Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre pincéis. Vou mostrar pra vocês alguns pincéis que eu tenho, pra que serve, como é que usa. Eu já tenho um vídeo aqui antigo no canal que é o Top Pincéis, que ele já tem um tempinho, mas eu deixo linkado aqui pra vocês se vocês quiserem. Muitos deles eu vou repetir, alguns deles na verdade eu vou repetir aqui nesse vídeo, e eu vou trazer alguns outros que são novidades até na minha coleção, mas aí eu venho e trago pra vocês explicando função, pra que serve, tá bom? Eu percebi que assim, muitas das dúvidas que vocês têm são as mesmas dúvidas que eu tinha antes, mas hoje com o tempo, como eu já venho usando muitos pincéis, já venho usando vários recursos pra fazer maquiagem, né? Então eu acredito que eu posso trazer um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do que eu mais gosto, um pouquinho das minhas indicações pra vocês, tá bom? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo de hoje, então vamos conferir quais são os pincéis que eu tenho usado, que eu tenho amado e que eu vou indicar pra vocês. Pra facilitar pra vocês, gente, eu resolvi começar do começo da preparação da pele até o fim. Desde que a gente passa primer, base, corretivo, pó e assim por diante, eu trouxe mais ou menos nessa ordem pra vocês verem um pouquinho, tá? Qual que é a ordem do uso, inclusive, deles. Não se preocupem que eu não trouxe pincéis difíceis de encontrar, que comprei numa feira que só acontece uma vez no ano, mas eu trouxe pincéis que são mais fáceis de encontrar, que são mais fáceis de comprar tanto online quanto em lojas físicas aí perto de vocês, com certeza deve ter. Então eu resolvi trazer pra vocês e vamos começar, que eu tô falando demais, né? Só fala, minha gente. Então, gente, eu vou começar com os pincéis de pele e eu vou trazer pra vocês primeiro os pincéis de base. Pra primer, gente, tem gente que passa com os dedos. Geralmente, em mim, eu passo primer com os dedos, mas quando eu vou maquiar alguém, eu passo geralmente com o pincel língua de gato. E é o primeiro pincel que eu vou mostrar pra vocês, que é o pincel básico tradicional, aquele que é chatinho assim, de cerda sintética, que é o pincel que é pra passar o primeiro produto. Eu passo primer com esse pincel nas clientes, tá? E base só em alguns casos, mas esse pincel, ele é para base. É o pincel que você vai encontrar na maioria dos kits fechados, né? Aqueles kits que vem prontinho já, com um número certinho de pincéis. Então você vai geralmente encontrar esse tipo de pincel para passar base. Dá para passar base com ele? Dá sim, não é à toa que muitos maquiadores por aí ainda hoje usam. Eu mesma ainda uso esse pincel, não é com tanta frequência, mas eu uso muito ele para usar, para colocar base, para colocar BB cream, até mesmo para passar corretivo, tá? O bom é você ter um pincel e usar ele geralmente para mais de uma função, principalmente se você tá começando e não quer comprar tantos pincéis assim, ou não pode comprar tantos pincéis assim. Então, esse aqui é o tradicional língua de gato, que você dá pra passar no rosto todo, você vai espalhando. Agora, o que acontece? Demora muito porque você tem que espalhar muito, porque como ele é de cerdas assim, gente, então o que acontece? Quando você passa ele, termina ficando aqueles risquinhos na pele. Então você tem que passar várias e várias e várias vezes em cima do mesmo lugar, até aqueles risquinhos desaparecerem pra tua pele ficar mais uniforme. Outra coisa que eu uso com ele também é corretivo. Eu passo corretivo com ele. O mesmo pincel, eu já posso usar o primer, já posso usar a base e posso usar o corretivo. Esse aqui é da Macrylan, a gente encontra em lojão de cabeleireiro, lojinha Xing Ling, gente. Eu não sei se é aí onde vocês moram, mas aqui em Recife tem muito essas casas chinesas, sabe? Então, assim, eles vendem muito esse tipo de pincel língua de gato. Pincel Macrylan, no geral, eles vendem muito nessas lojinhas chinesas. E você pode encontrar também em sites, tem pra vender. Eu sei que uma loja que vende muito Macrylan é a Encanto Cosméticos. Então, assim, tudo que é tipo de pincel da Macrylan que você queira, pode dar uma olhadinha lá na Encanto Cosméticos, que geralmente eles têm, tá? O pincel de base é o Dual Fiber, que teve uma época que era febre, antes de lançar os flat tops. Que ele é assim, ó, que ele é chamado de Dual Fiber porque é como se ele tivesse duas fibras. Aqui é uma fibra e a parte branquinha é uma outra fibra. Não é o caso desse, que eu acredito que é a mesma fibra só pintada, mas alguns vocês podem encontrar. Esse aqui, por exemplo, é Dual Fiber mesmo. Isso aqui é um tipo de fibra, o rosinha, e aqui é outro tipo de fibra. Mas esse aqui vem em kit fechado. Eu tenho até uma resenha, meu Deus. Não, resenha não. Um vídeo falando sobre esse meu kit de branco e rosa. Bem antigo, gente. Triste de antigo. Mas eu falo sobre esse kit. Mas tem esses aqui que dá pra espalhar base também, mas eu particularmente não gosto muito. Mas existe esse tipo de pincel, esse mesmo aqui é da Avult, é o número 11. Então ele também serve. Já passei base com ele, também fica bom, mas não sei, eu não gosto muito do acabamento com base. De base com esse tipo de pincel aqui, tá? Mas dá pra passar a base. Outra coisa que você dá pra passar com ele, quando você não quer pegar muito pó, você quer passar só um pozinho de leve, que fique bem leve, dá pra passar por ele
com ele, porque como ele tem as cerdas mais espalhadinhas assim, então ele não pega tanto produto acumulado, então você dá uma esfumadinha assim e pronto, tá ótimo. Então, mas ele é um pincel de base, que dá pra você usar pra outras coisas, como passar pó, por exemplo. E o pincel top de pó, que foi quando lançou aqueles da Sigma, que eram os flat tops. Esse aqui não é original, tá, gente? É tudo réplica, eu não tenho o Sigma original, eu acho muito caro pra investir no pincel e eu consigo chegar num resultado quase que HD com esse tipo de pincel. Ele é o tipo de pincel que as cerdas dele são mais juntinhas, ó. Então ele vai pegar um pouquinho mais de produto e vai deixar um acabamento mais pesado, mais uniforme, mais... Ele ajuda a manter a cobertura mais alta, tá? Então assim, dá o polimento com ele. E existem vários tipos, tem ele de topo reto, tem ele no corte diagonal, tem vários tipos. Isso aqui foi um kit que eu comprei no AliExpress, também vende desse tipo de pincel. Eu acho que tem outras lojas online que também vendem. Então assim, por aqui, assim, pela região, eu nunca vi réplica da Sigma. Tem algumas pessoas que vendem, que entregam, tem algumas pessoas que importam, tem algumas pessoas... Então, assim, tem várias... Hoje em dia não é tão difícil mais comprar, mesmo que você queira o original, não é tão difícil assim adquirir o seu pincel da Sigma. Mas esse aqui é réplica e me serve muito bem. E esse aqui eu comprei no AliExpress. E uma coisa que eu tô, assim, viciada mesmo, gente, são as esponjinhas que... são pra passar tanto base quanto corretivo. Tem gente que passa blush, que passa várias outras coisas. Eu só passo base e corretivo, tá? Então tem essa aqui. Essa aqui é da Real Techniques. Não liguem que ela tá um pouquinho sujinha, porque eu usei ela pra fazer essa maquiagem que eu tô. Mas ela tem essa partezinha aqui, esse corte, que dá pra você passar no rosto todo. Espalha super rápido. E tem essa pontinha que dá pra você fazer com corretivo. E tem as esponjas queijinho, que é mais comum também de encontrar, que dá pra você passar corretivo. Dá pra você passar base com ela, mas assim, como ela é pequena, demora muito pra passar no rosto todo. Mas é basicamente isso, são as coisinhas... Opa! São as coisas que eu estou mais viciada, são esponjas. Eu tenho usado pra passar base, gente, e corretivo. Eu tenho usado muito mais as esponjas do que os próprios pincéis. Então é mais uma alternativa aí pra você preparar a sua pele, tá? Pra base e pra corretivo. Então saindo dessa parte, a gente vai passar agora para os pincéis de pó, tá? Que é quando a gente faz acabamento. Tem gente que não usa pó, então quem não usa pó não precisa nem ter esse tipo de pincel. Mas eu sempre recomendo ter pelo menos um, tá? Mas aí eu vou mostrar alguns. No geral, gente, os pós compactos, eles já vêm com esse tipo de esponjinha aqui. Esse aqui meu é da Vult, essa minha esponjinha. O que é que acontece? É utilizável, claro, porque senão não vinha, né? Mas assim, ele acumula muito produto. Quando a gente passa no pó, que vai passar no rosto, fica muito pesado. Então eu particularmente não gosto desse efeito. Eu prefiro os pincéis, mas sim, é usável e dá pra usar. E eu já usei bastante, já usei muito. E até hoje eu uso. Às vezes quando eu quero concentrar um pouquinho mais, eu pego o pó lá no pó, e passo com a esponja, com essa esponjinha, então ela é super útil, dá pra passar no rosto todo. Mas aí os pincéis mesmo que eu quero apresentar pra vocês, os que eu gosto, são esses aqui. Tem essas 5 opções de pincéis que eu vou mostrar pra vocês uma. Primeiro eu vou mostrar esse aqui, que foi o primeiro pincel de pó que eu tive. Ele é de um kit de 12 pincéis da Macrylan, é bem antiguinho, até saiu o nome já. Ele vem no kitzinho fechado. Nunca vi dele pra vender individual e eu comprei ele no centro da cidade há muito tempo atrás. Nunca mais eu vi dele, mas nessas casas chinesas também. Eu acredito que deve ter, mas é porque eu que nunca mais encontrei. Então ele serve, ele é muito macio, ele não pinica, não fica furando a gente. Ele é bem macio e dá pra passar o pó no rosto todo, fazendo aquele efeito mais HD, deixando o efeito mais natural, que a esponja não deixa, por exemplo. Tem um outro que também é da Macrylan, que eu até mostrei no meu vídeo antigo, que é esse aqui. Esse é um pouquinho maior, também é bem frondosinho, também muito gostoso, não pinica. É da Macrylan, tá? O pincel de pó. Então esses pincéis maiores, geralmente eles são para passar pó. Esse aqui custou R$10 numa casa chinesa lá no centro da cidade, mas vende em Canto Cosméticos, vende em sites. Acredito que não seja difícil você encontrar aí na sua cidade. Então, é mais uma opção. Esse aqui também, eu sou apaixonada por esse. Esse também é da Macrylan, o nomezinho já saiu, tá? Mas ele é da Macrylan. Esse aqui é um pincel de corpo, que você dá pra passar no colo e tudo mais, mas eu uso ele pro rosto. Então assim, no geral, quanto maior o pincel, menos tempo você vai perder passando o pó no seu rosto, porque ele vai pegar uma área maior do seu rosto. E, no geral, esses mais frondosos, esses maiores assim, ó, maiorzão, eles são pra passar pó no rosto inteiro. Esse também custou R$10.
E tem esse aqui é mais caro, é da Real Techniques, ele custou 50 reais, se eu não me engano, foi 49, foi uma coisa assim. Mas ele é excelente, é muito bom, eu gosto muito do resultado que ele deixa o pó no rosto, fica com uma cobertura excelente, mas não fica aquela coisa pesada. Gente, ele é o melhor que eu tenho. Tá? Então, assim, quem quiser e quem puder investir um pouquinho mais, tem essa opção também. E eu comprei ele no Lojão do Cabeleireiro e dá pra comprar ele também pela internet, tem gente que traz de importação, ele é uma opção muito bom. Tem essa opção aqui, gente, pequenininha, que é o Kabu, que dá pra você levar na bolsa, dá pra você ter na sua coleção, que ele também é bem grandão, olha como ele é grande, que pega uma área grande do rosto. E são pequenininhos, são menorzinhos, tipo versão de bolsa. Eu particularmente não vejo muita diferença dele pra esse aqui, por exemplo, porque na verdade o topo dele aqui, ó, em cima é a mesma coisa, o que vai mudar é o cabo. Talvez você tenha uma precisão maior por você estar mais próximo do rosto com a mão e, no geral, nos pincéis, quanto mais longe você pega, mais suave fica a aplicação. Quanto mais perto você pega, mais forte fica essa aplicação. Então, provavelmente seja para uma aplicação mais forte, mas eu particularmente não vejo muita diferença. Depois do pó, próximo agora eu vou falar sobre blush e bronzer e contorno, enfim. Eu vou trazer só essas duas opções aqui de pincéis, ó. Esse aqui é da Macrylan, da linha Eco deles, mas assim, Macrylan geralmente pincel de blush ele faz assim chanfrado, no geral. Eu acho que só tem uma versão que não é, mas assim, que é uma versão travel, que é menorzinha, né, de viagem, mas no geral os pincéis deles são assim, e eu gosto muito, e é muito bom porque já facilita na hora da aplicação. Ele serve tanto para blush quanto para contorno, geralmente eu gosto de fazer isso quando eu vou fazer contorno, eu aperto ele aqui e passo assim. Quando eu quero um contorno mais marcado. Se eu quero um contorno mais esfumado, eu esfumo ele daqui de longe mesmo, nesse sentido, ó, nessa direção assim. E pra blush, geralmente eu espalho mais pra contorno eu passo dessa forma e pra blush eu passo como se eu estivesse subindo um pouco mais ou descendo um pouco mais, sem encostar muito aqui, tá, gente? Pra não ficar parecendo que a boca da gente tem um corte. Porque se a gente encosta muito o contorno aqui, parece que, sei lá, que é cortado. É estranho, fica estranho. Vai por mim, fica estranho. Mas no geral esse aqui custou 10 reais também. Não, foi 8 reais. 8 reais esse aqui de blush. Vende também em lojão, Mundo do Cabeleireiro, vende em loja online. É muito fácil de encontrar, mas no geral pincel pra blush ou para contornar o rosto, eu uso esse aqui com corte diagonal. Mais para blush do que para contorno. O que é que eu uso para contorno que eu tô amando, amando, amando? E esse meu pincel é bem velhinho, é esse aqui da Avon, porque ele é apiculado assim, ó. Tem essa pontinha que me facilita, ele concentra ali onde eu quero colocar o contorno. Esse aqui é da Avon, porque inclusive na revista, gente, ele tá como pincel de blush, tá? Se não me engano, ele é R$29,90. Mas eu uso ele pra contorno. Pra mim, é um dos melhores pra contorno. Então, eu indico esse aqui. Terminamos a pele. Tem também pincel pra iluminador, pra quem quer usar. Mas aí pode ser usado esse aqui mesmo. Pega o iluminador, lógico, né? Você não vai poder fazer tudo numa mesma maquiagem, porque teu pincel vai estar sujo de marrom, de bronze, sei lá o quê. Mas, assim, é uma opção também pra o iluminador. Porque ele vai pegar uma parte pequena, uma área pequena aqui, que é onde você quer colocar o iluminado. Às vezes até com o dedo mesmo eu passo o iluminador, dando uma espalhadinha, depende também do tipo de iluminador que você tem, se for em creme, se for líquido, tá? E agora vamos passar para os pincéis de olhos, tá? E eu vou trazer os pincéis primeiro de pálpebra normal, que são os que mais a gente encontra por aí no mercado. Tem esses assim que são de cerdas sintéticas, parece uma língua de gato pequenininho, às vezes eu até uso para corretivo quando eu quero pegar um cantinho mais específico. Mas no geral, para passar sombra na pálpebra, uma sombra que for mais cintilante, os pincéis de cerda sintética, eles pegam melhor esse tipo de sombra. Então esse aqui é da Macrylan, foi daquele mesmo kit meu de 12 pincéis que eu comprei primeiro, que veio esse pincel aqui. Então veio esse aqui também, mas ele vende também separadamente em loja, em lojão, em sites, tá? Outro pincel de pálpebra, esse aqui da Avon, eu não lembro quanto ele custou, tá, gente? Mas assim, esse aqui já é de cerdinhas naturais, ó, cerdas bem fofinhas, dá pra você colocar, quando quer colocar uma sombrinha mais suave, você coloca ele lá, depositando a sombra com ele, também é um tipo de pincel. E tem esse aqui também, que também é um tipo de pincel também, super parecido com o da Avon, inclusive, ó. Só que esse aqui, gente, é da Macrylan, tá? Eu tô trazendo só uma outra opção pra vocês verem, o que muda mais é o cabo deles. Esse aqui custou R$5,50, também numa loja Xing Ling que eu comprei lá no centro da cidade, aqui no Recife.
Gente, essa loja Xing Ling que eu tô falando, eu não sei assim o nome dela, mas ela fica ali na rua 7 de setembro, que tem um Banco do Brasil, lá no centro da cidade, pra quem for daqui, tá? Então a maioria desses pincéis da Macrylan eu comprei lá, então você pode encontrar lá. No mundo do cabeleireiro, aqui em Recife, tem muito pincel da Oceane que também são muito bons, de pó, de blush, de pálpebra, enfim, uma infinidade de pincéis da Oceane. Uma série de outras marcas que você também pode encontrar por aí, pode substituir. Eu trouxe esses porque são, acho que, os mais populares que tem. Mas existem outras marcas que têm pincéis semelhantes a esses. Vamos passar agora para os pincéis chanfrados para olhos. Eu trouxe esses dois aqui, tá? Para vocês verem. Eles são fofinhos, de cerdas naturais e são chanfrados. Isso aqui é excelente para quem quer fazer aquele cantinho externo, o V externo que a gente tanto fala na maquiagem. Marcou aqui, ó, ainda pode trazer aqui para cima esfumando. Olha só, por ele ser chanfrado, ele vai super facilitar na hora que você encostar aqui e trazer aqui para esfumar. Pode esfumar com ele também? Pode, não tem problema nenhum. Ele serve para esfumar também. E eu trouxe essas duas marcas aqui para vocês verem. Esse aqui eu comprei em farmácia, é a marca Marcoboni. E esse aqui eu comprei na Yes Cosmetics. Então eu queria mostrar esses dois para vocês, que são chanfrados, que são excelentes para fazer o cantinho externo, esfumar ou marcar o cantinho externo. E finalmente os pincéis de esfumar. Esfumar, gente. Esfumaçar não. Esfumar. Eu trouxe 3 opções de pincéis de esfumar, que são essas 3 opções aqui, que são opções que vão ser fáceis de encontrar no mercado também, tá? Eu vou começar por esse aqui, que é o que eu mais amo na face da terra dos pincéis de esfumar. Esse é do Boticário, da Make Be, e ele é bem grandão, gente. Ele é excelente. Agora, claro, quem tem um olho muito pequenininho, a pálpebra curta, não vai curtir muito ele não, porque ele é muito grande. Olha só como ele é grandão. Então ele vai pegar uma área e esfumar bem rápido a área do meu côncavo. É ótimo para quando a gente tá com pressa. E eu consigo passar na pálpebra toda, quando eu quero fazer só um marrom esfumadão, sabe como é? Eu passo na pálpebra toda e já subo esfumando. Ele é excelente, é o que eu mais gosto de todos os pincéis de esfumar. Vocês podem perceber como eles são, gente. Eles parecem sei lá explicar. Eles começam mais fininho, aí cresce, fica gordinho e depois diminui um pouquinho, tá? Eles são os de esfumar, eles são assim, eles são mais fofinhos. Deixa eu mostrar pra vocês a diferença de um de pálpebra normal para o de esfumar. Olha só. Esse daqui do Cabo Branco, ele é de pálpebra. Pode ver que ele é chatinho. Muito embora ele seja fofo, ele é chatinho. Olha só ele lateral. Já os de esfumar, eles são mais frondosozinhos, são mais cheinhos, que é justamente para conseguir dar o efeito que a gente quer desse degradê esfumado e fique bem bonito. Esse pincel aqui, que é o da Boticário, se não me engano, gente, ele custou R$25. Então é super fácil de encontrar, né? Em todo canto tem uma loja Boticário. Esse outro aqui é o da Dylos. Eu comprei... Esse aqui eu comprei na Hernó do ano retrasado, gente. Então, às vezes diferencia um pouquinho, mas segue a mesma linha, basicamente. Esse custou R$10, mas ele ainda vende hoje no mundo do cabeleireiro aqui em Recife. Vende em sites, vende em muito lugar, gente. Ele não é difícil de encontrar também. Esse é mais um pincel de esfumar, que eu também adoro. Tenho 2 dele. E o terceiro e último que eu vou mostrar pra vocês de esfumar é o W905 da Macrylan. Não podia faltar, né, gente? Macrylan, eu acho que é uma das marcas mais populares que hoje em dia a gente conhece. E eu acho que mais acessíveis e mais fáceis de encontrar. Tanto acessíveis em preço quanto acessíveis de encontrar. Então tem esse aqui, que eu também gosto muito dele, tá? Você pode perceber que ele é menorzinho que os outros, mas ainda assim ele é de esfumar. Cadê o foco? Ele segue a mesma linha de ser mais fininho aqui ele é mais fofinho. Esse é mais uma opção de pincel de esfumar, aquele que você vai colocar no côncavo e fazer o vai e vem ou o movimento circular para você chegar nesse efeito desse degradê. Tá? Queria trazer mais 3 pincéisinhos opcionais pra vocês, tá? Esses 2 pra sobrancelha, que geralmente vem em kit, basiquinho. Eu acho excelente, gente, pra pentear a sobrancelha. Esse aqui é o que eu mais gosto, é o que eu mais uso pra pentear a sobrancelha. Tem esse aqui também, que tem a escovinha de um lado e o pentinho do outro. Mas o que eu mais gosto é esse aqui. Então, na minha opinião, se for pra escolher entre um dos dois, escolhe esse aqui, que eu acho que super mais serve. Eu acho que esse serve mais. Tem mais uma opção de pincel, esse é chanfrado, mas ele é mais fininho, ó. Que eu já mostrei pra vocês no meu vídeo de preparando a sobrancelha. Vocês já viram também tutorial aqui no canal. Ele é bem fininho, ó. Que é justamente pra fazer esse delineadozinho. Esse aqui eu fiz com sombra, eu fiz com ele exatamente. Pra fazer esse delineadozinho, ele vai servir pra fazer esse esfumado aqui rente e raiz dos cílios inferiores. Ele serve pra você fazer a correção da sua sobrancelha também, com a sombra. Então, assim, ele tem já inúmeras funções.
E como eu sempre falo, gente, é sempre bom a gente ter um pincel versátil que a gente possa usar para mais de uma função, para facilitar a vida da gente, porque os pincéis estão aqui para facilitar, não estão para complicar, pra gente não saber para que eu uso, para que tanto pincel e você ficar louca. Não, não é para isso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham tirado, assim, parte das dúvidas de vocês sobre pincéis, sobre o uso dos pincéis, que tipo de pincel comprar e onde encontrar, tá, gente? E é isso, gente. Se vocês gostaram, vocês já sabem, dá aquele joinha pra mim. Se inscrevam aqui no canal, vocês são sempre bem-vindos. E quem se inscreve vai sempre assistir os vídeos em primeira mão. Se vocês quiserem conversar um pouquinho mais comigo, eu tô deixando minhas redes sociais aqui embaixo na descrição do vídeo. Twitter, Instagram e Facebook, pra vocês me seguirem lá e a gente poder interagir um pouquinho mais, tá bom? Tem um post lá no blog, eu tô deixando linkado aqui embaixo também pra vocês poderem conhecer os pincéis que eu apresentei aqui pra vocês. Tem a foto de cada um, eu falo um pouquinho mais onde eu comprei cada um. Mas assim, tem pra todo o bolso. Eu sei que tem gente aqui que pode comprar mais caro, tem gente aqui que não pode comprar, então tem opção pra todo mundo aqui, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo comigo mais uma vez até o fim. Beijo e até o próximo. Tchau!